Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Raciocínio Lógico para Iniciantes. Nessa aula a gente vai resolver exercícios um pouco mais bem elaborados, um pouco mais difíceis, mas que é o mais comum de aparecer e é o que é cobrado, beleza? Bom, de início eu já quero adiantar para você que esse é o nosso último vídeo desse curso de Raciocínio Lógico para Iniciantes, porque se depois desse vídeo você já souber todo o conteúdo, pelo menos com 90% de acerto, 90% de conhecimento absorvido desse curso, eu não considero mais você o iniciante e a gente vai fechar esse bloco e vai começar um novo bloco com o curso de raciocínio lógico intermediário, onde a gente vai ver novos conceitos, tá? Novas definições, algumas fórmulas e algumas novas ferramentas para ajudar no seu conhecimento de raciocínio lógico e para ajudar você a resolver questões de lógica, beleza? Então, bora lá começar as nossas questões, os nossos exercícios dessa aula. Bom, como sempre, eu sugiro que você pause o vídeo, tente responder essas 4 questões, tá? E depois você volta para a gente responder junto e comparar os nossos resultados, beleza? Então, pausa o vídeo e responde aí. Beleza? Considerando que você já está aí com seu gabarito na mão, agora vamos começar a responder juntos essas 4 questões aí. Bora lá. Primeira questão, vou só pegar o marca-texto aqui. Tá, vamos começar. Primeiro passo vai ser a gente montar a nossa tabela verdade, beleza? Como vocês sabem, aqui a gente tem 2 proposições. A gente tem o nosso P, 2 possibilidades. Temos o nosso Q, 4 possibilidades. Então, já podemos montar nossa tabela verdade. Temos aí os valores do nosso P, 2V, 2F, VF, VF. Bom, bora lá começar. Então, o primeiro passo vai ser resolver os nossos conectivos pela ordem de precedência. Primeiro, os parênteses, beleza? Então, entrando dentro desse parênteses aqui, tá? Vamos começar por ele. Você poderia começar pelo outro também, sem problema, mas vamos começar por esse. A nossa ordem de precedência agora é entre esses 2 conectivos e, como vocês sabem, primeiro a gente faz a negação, tá? Das nossas 2 proposições. Como a gente tem o Q aqui negado e também o P negado, então a gente já escreve as 2 colunas aqui com as 2 negações, beleza? Bora lá. Negação não P e não Q, valores lógicos invertidos. Agora sim a gente começa a responder esse nosso parêntese. Eu só vou limpar aqui mais uma vez para você entender melhor o que a gente está respondendo agora. A gente já fez a negação, então agora a gente vai fazer o nosso e a nossa conjunção. Bora lá? Então, beleza. A gente vai fazer aqui o nosso P e não Q. Bora lá? Então, a gente tem aqui V e F, tá? Esse é o nosso não Q. V e F é igual a F, V e V é igual a V, F e F é F, F e V também é F, tá? Só é verdadeiro na conjunção quando os 2 são verdadeiros. Então, nós temos essa nossa coluna de resposta para o nosso primeiro parênteses, tá? Então, vamos agora fazer o nosso segundo parêntese. Beleza? Vamos responder agora todo esse lado aqui. Como a gente já tem a nossa negação do P, tá? A gente vai resolver o nosso I, tá? Nossa conjunção, beleza? Bora lá começar. Então, a gente tem não P e Q, tá? Então, a gente tem aqui, ó, não P e Q. Então, bora lá. F e V é F, F e F é F, V e V é V, V e F também é F. Então, a gente tem essa coluna de respostas, tá? Então, agora vamos para o nosso próximo e último passo, resolver o último conectivo que nos resta, que é o nosso ou exclusivo, a nossa conjunção exclusiva,
beleza? Bom, vamos chamar esse lado aqui de A, que a gente já tem a resposta dele, que no caso é essas aqui, ó. Esse aqui é o nosso A, tá? E esse outro lado a gente vai chamar de B, e nós já temos também as respostas do nosso B, e só nos falta essa conjunção exclusiva entre os dois, ou seja, nós temos A ou exclusivo B. Beleza? Vamos lá fazer então, deixa eu só pegar a caneta aqui. Então, bora. No ou exclusivo, sabemos que só é verdadeiro quando os valores lógicos são diferentes, ou seja, F ou exclusivo F é falso, V exclusivo F é verdadeiro, FV é verdadeiro, FF é falso. Beleza, galera? Então, temos aí já a nossa resposta, o nosso conjunto de respostas final para essa primeira questão aí. Tomara que você tenha acertado, tá? Então, bora lá para a nossa próxima questão, que nela as proposições são praticamente iguais, só mudamos esse nosso centro aqui, esse nosso conectivo central, que de ou exclusivo passamos a usar o se e somente se, o nosso bicondicional, beleza? Bora lá começar então. Se é igual, então a gente começa fazendo o mesmo que a gente fez ali, ó, tá? Nós montamos nossa tabela verdade com P e o Q, temos aí os nossos valores de P e Q, e agora vamos fazer as negações de P e de Q, como no anterior, na questão anterior, beleza? Então tá aí, o que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro, e como na questão anterior, vamos responder, tá? Os nossos parênteses. Você poderia até copiar aqui, ó, porque vai dar exatamente igual esses valores. Você poderia pegar aqui e copiar sem problema nenhum. Uma vez que você já sabe, não precisa fazer de novo, tá? A gente não precisa reinventar a roda, cara. A roda já existe. Então a gente faz de tudo para facilitar a vida da gente. Se já está aqui as respostas, show de bola, compara elas. A única coisa que você vai escrever de novo é essa coluna aqui, ó. Na verdade, só esses resultados aqui é a única coisa que vai mudar, beleza? Então, bora lá. Nosso resultado P e não Q é o mesmo que está aqui, como eu falei, ó. E o nosso próximo resultado, consequentemente, também é o mesmo que está aqui, porque a gente já fez na questão anterior, tá? O que vai mudar agora é o nosso A e o nosso B. Eu já vou limpar aqui para a gente começar a entender. Então, agora a gente vai fazer o nosso se e somente se do A e do B, que é o mesmo da questão anterior. Bora lá? Você deve lembrar aí a tabela verdade do se e somente se, tá? Então, bora lá. Se F, então F se somente se F é F, F se somente V se somente se F. Ai, me confundi todo. Peraí, desculpa, vamos começar de novo do início. Deixa eu só apagar aqui. Apaga aqui, apaga aqui. Bora lá, estou confundindo o conectivo. Bora. F, se somente se F é V, tá? V, se somente se F é F. F, se e somente se V é F. E F, se somente se F é V. Tá aí. Agora sim o nosso conjunto de solução. Beleza, galera? A única coisa que mudou nesses dois exemplos foi esse nosso conectivo central, como eu falei, e que, por curiosidade, cara, é o inverso. Um é inverso do outro. Intencionalmente coloquei para você tentar perceber e lhe apresentar um novo conceito que a gente vai ver no nosso novo bloco de aulas, que é o raciocínio lógico intermediário, beleza? Que é esse conceito aqui de negação de conectivos. A gente vai ver ele lá, tá? Por alto falando por alto, esse carinha nega esse, porque vê esse resultado aqui, ó, do nosso ou exclusivo é exatamente a negação, tá? Do nosso se e somente se, ó. O que é V é F e na verdade o que é V é F, o que é F é V. Beleza? Os valores lógicos foram invertidos. Bora lá resolver nossa terceira questão. Começamos montando a tabela verdade, como sempre, tá? Nós temos aqui P
Nós temos aqui 2, 4, mais 1 aqui, 8 possibilidades. Então, nós temos que montar a nossa tabela verdade com 4V, 4F, 2V, 2F, 1V e 1F. Beleza? Nosso próximo passo é a negação, tá? Nosso conectivo de maior precedência aqui. Nesse caso, negamos o nosso P. O que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo a ordem de precedência, esse será o nosso próximo passo, tá, cara? O I, não P e R. Mas, o slide já mostrou aí, vocês também poderiam fazer esse lado isolado aqui, tá? Não teria problema, já que o nosso conectivo central é esse aqui, tá? Talvez fique confuso, mas isso é irrelevante. Se você separar aqui os dois lados, você poderia até escrever 2 parênteses aí, não teria problema. Acho que se eu tivesse colocado, seria bem mais intuitivo, mas como eu não coloquei, tá? Imagine que tenha 2 parênteses aqui, então não importa qual lado você vai fazer primeiro, já que você identificou o conectivo central, que no caso é o si, somente si. Então, bora continuar, vamos fazer esse primeiro lado aqui, sem problema nenhum, não vai alterar em nada o nosso resultado, beleza? Então, vamos lá, nós temos se P, então Q, tá? Então, bora lá, se V, então V é V, se V, então V é V, se V, então F é F, se V, então F também é F, e nos demais, se F, então V é V, se F, então V é V, se F, então F também é V, tá? Então, essa é a nossa tabela de respostas para esse nosso primeiro lado, que sem problema, galera, pode ser respondido, desde que você identifique, tá? O nosso conectivo central, como eu fiz aqui, simulando esses parênteses, tá? Então, fica mais uma dica. Você pode rabiscar sua questão e quando você encontrar o seu elemento central, escreva aqui alguns parênteses que vai ajudar muito, beleza? Então, agora sim, faremos o nosso outro lado aqui, sem problema, sem alterar o nosso resultado final. Então, bora lá? Vamos fazer essa conjunção do não P e R. Então, bora lá. Na conjunção, se tem um F, já sabemos que é falso. Então, ó, falso, 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 falso. Único aqui, verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Então, aqui nós temos a nossa coluna de respostas. E bora lá continuar seguindo agora com o nosso último elemento aqui, ó. O nosso se e somente se, o nosso bicondicional. Vou limpar aqui para vocês. Mais uma vez, vou chamar o primeiro lado de A, o segundo lado de B, tá? Lembrando para vocês, quando eu disse que aqui não altera em nada o resultado, é porque no bicondicional, tanto faz você ir daqui do A para o B ou do B para o A, tá? O resultado vai ser o mesmo, o valor lógico será o mesmo. Então, bora lá. Temos aqui o se e somente se, tá? A, se somente se B, sabemos que ele só é verdadeiro quando as duas proposições são iguais, então, bora lá. Falso, diferente, falso, igual, verdadeiro. Desculpa, igual, verdadeiro, diferente, falso, igual, verdadeiro, diferente, falso. Temos aí a nossa coluna de soluções possíveis para essa nossa questão. Beleza, pessoal? Então, vamos agora saltar para a nossa quarta e última questão. Temos aí também agora separado por parênteses, mas vamos lá seguir nossa ordem de precedência, beleza? Começaremos montando a nossa tabela verdade. Como vocês veem aqui, a gente só tem P e Q, tá? Só tem o P e o Q, os demais são negações, beleza? Então, bora lá. Temos aí o nosso P, o nosso Q, e agora, como vocês imaginam, vamos escrever as nossas negações, não P e não Q, tá? E agora vamos começar a resolver, tá? Primeiro, começaremos com o nosso parêntese, tá? Nosso parêntese. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos o P e Q, tá? Nada que a gente já não conheça. Então, temos aí o conjunto de solução para o P e Q. E agora,
esse próximo passo, tá? Eu vou limpar aqui para vocês, é essa negação que está fora do parênteses, tá? Acabou o parêntese, na ordem de precedência é a negação. Então, o que a gente faz? A gente vai negar o nosso P e Q, ou seja, nós vamos negar isso aqui, inverter os valores lógicos. O que é V vira F, o que é F vira V, ok? Então, tá aí, fizemos a inversão do nosso valor, dos nossos valores lógicos dessa proposição inteira aqui, ó, tá ok? Então, vamos lá limpar aqui de novo e dar um salto agora lá para o outro lado, tá? Beleza? Aqui, ó. Se mais uma vez você quisesse simular que existe parênteses aqui, ó, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Não alteraria o resultado também, ok? Então, bora lá resolver o nosso próximo lado, que é o não P ou não Q. Bora lá. No nosso ou, a gente sabe que só é falso quando os dois são falsos, beleza? Então, aqui, ó, nós temos um F, tá? Não P ou não Q. Nos demais, a gente já tem um V é verdadeiro, um V é verdadeiro, 2V mais verdadeiro ainda. Então, nós temos aí a nossa coluna de respostas para esse nosso segundo lado. Então, agora, a única coisa que nos resta é batizarmos o nosso A, o nosso B, e fazer esse condicional aqui agora para encontrar o nosso conjunto final de soluções. Beleza, galera? Então, bora lá fazer. Lembrando que o condicional a gente tem que seguir a direção da seta, ou seja, se A, então B. Bora lá? Então, se F, então F é V, tá? Se você lembra. Se V, então V é V. Tá? Então, aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Teremos esse conjunto de solução, tudo verdadeiro, tá? Então, terminamos as nossas questões e eu queria mostrar para vocês os novos conceitos que a gente vai ver, que já apareceu nessa aula, tá? Nesse exercício aqui, que eu já mostrei antecipadamente para vocês, que é o conceito de tautologia. O que seria tautologia? Seria isso aqui, ó, que é todas as nossas, todo o nosso conjunto de solução ser verdadeiro. Isso aqui é uma tautologia. Também temos o conceito de implicação, tá? Que é o quê? É quando um condicional ele é tautológico, ou seja, o A implica B, beleza? Não se preocupe com isso, no próximo bloco de aulas a gente vai conhecer. E o nosso conceito muito importante para a solução de questões, uma ferramenta tão poderosa, tá? Quanto toda e qualquer outra ferramenta, é essa aqui, ó, Lei de De Morgan, tá? Vocês vão conhecer mais, que a Lei de De Morgan é o que? Transforma isso nisso, ou seja, esse lado aqui, ó, ele é equivalente a esse lado. Como a gente vê, deixa eu pegar o marca-texto, e a gente consegue ver aqui, ó, que esse lado aqui, que é o nosso A, aqui, ó, o nosso A, tá? Ele é exatamente igual ao nosso B, tá? Os valores lógicos dele são exatamente iguais, como você está vendo aqui, ó. F, F, V e V, V e V, tá? Então, isso entra naquilo que eu falei de equivalência. Então, A é equivalente a B, ok? Cara, muito obrigado por assistir esse curso para iniciantes. Tomara que você esteja manjando de tudo que eu mostrei para você. E, cara, segue acompanhando o nosso próximo curso, que é o curso intermediário de lógica, tá? E segue acompanhando todos os demais, que eu garanto para você que você vai responder seu concurso público ou vai ir na sua faculdade e responder sua prova, cara, e você vai fechar tudo, você não vai errar nada, ok? Beleza, foi um prazer ter você aqui assistindo a aula comigo. Vejo você no próximo bloco. Muito obrigado e até a próxima.